Boa noite a todos, boa noite, boa tarde. Estou gravando à noite. Estamos aí introduzindo o nosso novo episódio do podcast da Rafus Press. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da epidemia com 3 narrativas que tratam do tema. Eu optei por não me concentrar muito em narrativas mais conhecidas, até porque existem outros excelentes textos e abordagens e análises sobre essas narrativas, né? Dois exemplos clássicos, né, da peste como dispositivo narrativo essencial é A Máscara da Morte Rubra, do Poe, recentemente a revista Galileu publicou um excelente artigo do Oscar Nestares sobre esse conto, e A Peste, do Albert Camus, que está sendo muito lida aí por conta da epidemia do Covid. Realmente apresenta uma série de questões. É interessante que essas duas narrativas elas têm uma abordagem do material alegórico muito própria, né? Mas como eu falei, eu não quero falar delas. Tem muita análise, são narrativas clássicas, né? Tem também aquelas que usam a peste como pano de fundo, como é o caso do Decameron, ou quase, né? É mais ou menos isso, o caso do 120 Dias de Sodoma, do Sade. Mas também não vou abordar essas narrativas, né? As 3 que eu vou abordar são 3 contos, são narrativas curtas, elas tratam de epidemias reais, não é? Que assolaram regiões diferentes do planeta em determinados momentos. O primeiro é a peste bubônica, a peste negra, o segundo é a lepra e o terceiro é a AIDS. Os 3 foram publicados, um ainda não foi, então estou roubando um pouco porque eu li o manuscrito, mas vai ser em breve, né? E na metodologia da escolha, né, das 3 narrativas, e elas mais ou menos tratam um pouco da sociedade e de uma maneira mais, vou pôr muitas aspas aqui, realista, porque, como eu falei, a questão alegórica ela atravessa a ideia de peste, e a maneira como a ideia de epidemia, a maneira como nós nos relacionamos com a doença, ela vem um pouco desse manejo que o imaginário impõe nesse material. Porque é muito difícil, a epidemia ela coloca um tabu essencial para a humanidade, que é o tabu da morte, em xeque. Você não consegue enterrar seus doentes, seus mortos, você não consegue se despedir deles, tem um processo de luto usual. Então aquilo que aparece na Antígona, a essência da peste. E tem um outro elemento, um agravante maior, que eu vou trocar mais para o final, que é a descoberta que a epidemia provoca na nossa própria fragilidade. É aquela ferida narcísica, né, que o Freud falava. A epidemia ela torna essa ferida, ela materializa essa ferida, como se a ferida existisse mesmo na nossa psique. Mas enfim, não é. De um ponto de vista teórico, eu me baseei muito de cabeça, de lembrança, de uma leitura fundamental, espetacular, que o Oscar menciona no artigo dele também, que é o livro do Delumeau, de André Delumeau, recentemente falecido, grande historiador francês, que é a História do Medo no Ocidente. Ele trata bastante da epidemia, como eu falei, como a epidemia ela afeta 2 aspectos essenciais, que é o nosso próprio narcisismo, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, e os tabus relacionados à morte, que é um dos tabus mais poderosos da humanidade. São os tabus da morte, praticamente dão uma coesão social enorme, né? E não superar esses tabus é terrível, né? O trauma às vezes demora gerações para ser diluído, né? Ser aceito. Então, evidentemente, o nosso pavor das epidemias vem disso e é totalmente justificado. No passado, aliás, nesse período medieval, mesmo da antiguidade, já pestes varreram Atenas, Roma, né, as grandes cidades da Pérsia, né? Não era algo desconhecido a peste, né, ou as epidemias. E mesmo nesse passado, existe um terceiro fator, né, que é importante, que é essa impossibilidade de determinação de onde vem o impacto, né? Numa guerra, você tem um inimigo. Se você morre nessa guerra, existe uma certa justificativa
que, embora seja horrível, ela tem um peso para que o processo de luto funcione, né? Mesmo por mais inútil que seja, existe uma possibilidade de racionalização. A epidemia não. É quase como uma roleta russa. Então, algumas pessoas se salvam, as mais ricas fogem, muitas morrem. Então, é um processo muito complicado de lidar, né, com o processo da morte, se torna muito banal. E no passado, na Idade Média, na Idade Antiga, você não tinha nem ideia de micro-organismos, então eram eflúvios, muitas vezes se culpavam uma minoria, um grupo de judeus, especialmente, por envenenar poços ou coisas do gênero. Então, a epidemia ela coloca em xeque também o nosso fator de sociabilidade e civilidade, né? A sociedade ela perde muito, esgarça-se, né, muito da sua estrutura e depende realmente às vezes de um sacrifício de alguns abnegados, né, desde a Idade Média, a manutenção ainda disso, né, as pessoas perceberem que tem alguém se sacrificando, opa, tem alguém se sacrificando ainda por mim ou pela minha família, então a sociedade ainda tem uma certa estabilidade, né, ela não virou uma pura barbárie. Mas, bom, isso é só uma enrolação, é só uma introdução, digo. Vamos para a questão central das narrativas. As três narrativas, a gente vai começar com uma do Marcel Schwab, chamada A Peste, ou La Peste, né? Que foi publicado no livro Le Roi au Masque d'Or, de 1892, se não me engano, e foi traduzida para o Brasil pelo Camilo Prado para a editora Edições Nefilibata. Eu nunca deixo de recomendar a editora Nefilibata, eu acho que até não recomendo o suficiente, mas todos os livros são excelentes, mas procurem esse Schwab, procurem as traduções do Camilo Prado, ele fez a tradução desse livro. São espetaculares, é um trabalho de reconstrução da linguagem do autor, muito respeitoso. Todos os livros da Nefilibata têm isso, mas as traduções do Camilo eu gosto muito, especialmente do francês e do espanhol, né, que ele costuma traduzir. Bom, a peste do Schwab, ela trata de uma epidemia em Florença. Da epidemia de Florença, né, de um dos grandes surtos de peste negra no século XIV, XIII ou XIV, enfim. Não é a peste negra, ela, digamos assim, rondou toda a Europa durante uns 200 anos, ela vinha e voltava, né? Então, resolvia o problema, sei lá, na Alemanha, estourava de novo na Itália ou na Espanha, resolvia nos países mais mediterrâneos, não na França, né? Estourava no centro da Europa, então foi uma doença que circulou por ali e quase, enfim, despovoou toda a Europa, né? O Schwab ele é conhecido por usar material de documentos, né? Como eu falei, é muito complicada essa questão dos documentos históricos e do realismo na representação das epidemias, porque, então, como eu ia dizendo, a questão da fidelidade histórica ou do realismo se perde um pouco, né? Um dos documentos, também uma das obras mais importantes sobre epidemias e pestes, é o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe. E o Daniel Defoe escreveu isso, evidentemente, muito depois, né? Ele nasceu muito depois. Ele escreve como um morador de Londres vivenciando a peste no dia a dia. É um documento espetacular, né? O Jean Delumeau, que eu mencionei, né, há pouco, ele cita passagens e mais passagens, né, do Diário do Ano da Peste, porque é uma obra muito importante que é totalmente, de certa forma, ficcional, embora busque, né, revela ali nas suas entrelinhas uma pesquisa, uma espécie de pesquisa séria mesmo na época, né, mesmo considerando aí provavelmente uma pesquisa baseada aí mais na consulta de uma memória oral, né, e de alguns documentos ali disponíveis nas paróquias e tudo mais, que era, enfim, a pesquisa que tinha disponível mesmo na época. Bom, mas a peste, então, do Schwab é um conto que trabalha um aspecto muito instigante, que é o aspecto, como eu disse, da alegoria.
Existe uma ideia de castigo, não exatamente castigo, mas de volta, de bumerangue, né? De ricochete, né? Porque a história nessa narrativa, porque a história de dois folgalzões, né? Dois indivíduos aí que viviam um pouco de comércio também e perambulavam pela Itália, escapando da peste em Florença. Indo e voltando, né? Mais ou menos a ideia que eu falei, né? Essas epidemias, elas persistiam, por isso que se acreditava em eflúvios, né? Em gases, enfim, em coisas mefíticas que ficavam em cima da cidade, porque parecia isso, né? Elas iam e voltavam, e muitas vezes com mais força. Então, o que eles demonstram claramente, o que o melhor era fazer era fugir. Que, aliás, o que o Delumeau defende, né? A melhor maneira de escapar de uma peste era a fuga. O mais longe possível, para que quando chegasse, né, ela não chegasse com tanta força, ou colocando um oceano de distância, nem chegasse. Então, e nesse caso eles fogem, então estão sempre fugindo da peste, e usam a peste, mais ou menos como no caso do Poe, né, uma leitura curiosa, até comparativa entre a Máscara da Morte Rubra e a peste do Schwab. Como o Poe, então, é como se o Poe e o Schwab eles se irmanassem numa ideia geral de ironia, mais até do que o efeito moralista, né, da, do tipo não brinque com a morte e tudo mais, que é um pouco da leitura que fica às vezes do Poe, mas não é o Poe, ele estava ironizando isso, essa ideia desse abismo, né, entre privilegiados que escapam da doença e pessoas mais pobres que vão ser ceifadas, com certeza. Nesse sentido, a obra é instigante, né? Por essa questão de você. Essa circularidade do efeito da peste, quase que é o cotidiano, né? Então eles resolvem, a dupla, né, de protagonistas, utilizar isso para escapar da Inquisição, então, mas não conseguem, evidentemente. Então é uma trama hipnótica, um considerável esforço, digamos, histórico, de recuperação de material histórico, e escrito com uma linguagem única que o Camilo Prado, o tradutor, consegue resgatar muito bem, né? Então, se você não consegue ler o Schwab no idioma original, é bom ler de um ótimo tradutor, e é o caso. O trabalho do Camilo Prado, que deveria ser mais conhecido. Eu acho que esse livro está esgotado, mas busquem, tentem achar no Mercado Livre, no Sebo Clepsidra, vale a pena. Um outro material, um outro conto, na verdade, da narrativa, a segunda visão que eu quero apresentar, ela é um pouco mais recente. E chama-se Colau o Leproso. Colau the Leper em inglês. Ele foi publicado em 1908 pelo Jack London, o autor dele, né, Jack London, acho que não é em periódicos. Depois ele saiu na coletânea The House of Pride and Other Tales of Hawaii, de 1912. Coletânea que se encontra até, né? Existem algumas coletâneas baseadas em contos do London dos Mares do Sul, né, que também incluem essa peça. É um conto brilhante em mais de um sentido. Em primeiro lugar, ele trata de uma doença, de um aspecto da doença que às vezes passa um pouco despercebido, mas ele existe, que é o estigma. A doença ela faz você carregar o estigma dela. O Erving Goffman, a Susan Sontag, que é uma grande autora, né, junto com Delumeau, a Sontag trabalha mais em insights da doença como metáfora, AIDS, suas metáforas, né? Mas esses dois, o sociólogo e o ensaísta, eles perceberam muito bem que a doença ela marca o doente. Por vezes marca até a pessoa que faz o tratamento do doente. Isso acontece com a Covid, não é? E esse estigma é algo difícil de lidar, é uma marca indelével e a sociedade julga, né? As pessoas têm essa marca. A lepra sempre foi isso, as pessoas no passado, elas eram exiladas em leprosários, né? Mas porque era um campo de concentração, igual alguns jornalistas acham necessário mandar os doentes com Covid. Então não é a ideia de não tem nada de original, nem no sentido horrível do termo, né? Porque ela já existiu desde a Idade Média ou antes até. Então existia esse isolamento, né? E
Em vários contos passam. Nos mares do sul, a lepra era endêmica. Em regiões tropicais costuma ser, Brasil também era, né? Leprosários tem vários. Não sei se algum ainda existe em pé, se todos foram destruídos, né? A lepra é uma doença tão estigmatizante que optou-se por trocar o nome dela, né? Pelo nome do descobridor do bacilo, porque hanseníase, porque é uma forma menos horrível, né? De falar da doença e das pessoas que contraíram ela. Porque é uma doença que vai, digamos assim, com a perda da sensibilidade, que é ocasionada pela doença, nas extremidades, você vai perdendo aqueles membros, né? Então ela vai te mutilando. Então, o horror dessa doença, o horror físico mesmo. E no conto do Jack London, é justamente baseado num fato histórico, que foi a Guerra da Lepra em Kauai, que ocorreu no final do século XIX, 1893, mais ou menos, no Havaí, quando o Havaí foi anexado aos Estados Unidos. E foi horrível, assim, né? Porque por questões de saúde pública, era compulsório a internação desses doentes nesses leprosários, campos de concentração. E o Colau, que existiu, foi uma personalidade histórica, ele se revolta contra isso. E o que tem de bonito na história é que essa revolta, ela chega em um determinado momento, ele tem apoio dos outros doentes. Mas chega um determinado momento que ele começa a lutar sozinho. E ele é rápido no gatilho, ele é uma pessoa, assim, como alguns personagens de Jack London, que era um autor que teve uma vida aventureira, cheia de aventuras, tinha uma percepção vitalista, né? Muitas vezes, assim, os personagens têm isso também, são exploradores e destemidos. Ele enfrenta sozinho as tropas. Um leproso sozinho enfrentando os rangers, né? Enfim, os indivíduos ali mandados para exterminá-lo. E chega um determinado momento que esses indivíduos eles param de caçar até o Kulau. E é nesse ponto, bem mais no final, que o London ele faz um salto sutil do naturalismo seguido na obra para uma visão muito bonita, que eu não diria nem sobrenatural, mas eu diria poética, que faz com que esse conto ele dê um salto, né? Assim, da representação naturalista brutal para algo mais intrincado, sofisticado. Bom, o Kulau o Leproso foi publicado no Brasil, por uma editora pequena, SM. Também procurem, vale muito a pena ler, um conto muito bonito, muito triste também, de certa maneira. E é interessante que trata não a negação da doença, como alguns imbecis fazem hoje, com a Covid e outras doenças também, porque isso aconteceu com a AIDS, também houve uma negação da doença, mas com a revolta, não pela doença em si, mas pela exploração política dessa doença, né? Que chega ao limite da internação de pessoas em campos de concentração. E chegamos à última narrativa, que é um pouco aqui eu vou trapacear, porque eu li essa narrativa como editor da revista Infranoir, da editora alemã Zagava. Essa narrativa vai estar na revista, que vai ser publicada em breve, tá para ser publicada desde novembro do ano passado, mas com a Covid e com as atividades usuais de quem é editor independente, toca o seu negócio quase sozinho, como é o caso do Jonas Plogger, que é um excelente editor, enfim. Ele era livreiro, né, se tornou editor, então uma pessoa de grande consciência e faz um trabalho muito bem feito. É óbvio que demora, mas provavelmente deve sair até meados, né, do ano, meados para o final do ano, né, mais ou menos agosto, por aí. Bom, esse conto, então, chama-se La Glória e é do Eric Stanner Carlson, que é um autor muito importante do fantástico contemporâneo. É um autor vivo ainda, produz bastante. Ele já colaborou com a Rafus Press num livro. Eu estou trabalhando, editando e traduzindo o livro em espanhol dele para o mercado latino-americano e brasileiro. Então vai ser algo grande, então a gente quer fazer um projeto bem feito, por isso que ainda não saiu, que é um romance também genial, chamado Plaza La Velle.
Mas o Eric Steiner Carlson, ele viajou o mundo. Ele mora, acho que atualmente na Suíça, e acho que ele é nascido nos Estados Unidos. Ele morou na Argentina e tudo mais, e outros países aí. E em La Glória, que acho que aliás se passa em Buenos Aires, não me engano, acho que sim. A epidemia, existe uma perspectiva que é completamente subversiva. A epidemia da AIDS, a pandemia da AIDS, que é, digamos, o que procede, esse romance de passa no futuro, ela criou uma espécie de situação em que, com o surgimento de novas pandemias, as pessoas doentes de AIDS, que tinham aquela vida meio mutilada, de certa forma, por conta da necessidade de um monte de remédios, de coquetéis, e do estigma social que eles carregaram por tanto tempo, aquilo que eu falei, né, da estigmatização. O estigma da AIDS era tão terrível e tão pesado que a Susan Sontag, ela escreveu um livro só sobre esse estigma. Ela tem um sobre a doença de modo geral e suas metáforas, mas é AIDS. Ela fez um livro sobre a metáfora, né, AIDS como metáfora. E então no conto do Eric Steiner Carlson, essa doença ela se torna uma vantagem. Então o La Glória, ele que vai, como eu disse, vai ser publicado em breve, talvez saia em PDF antes, né? Eu coloco o link, atualizo inclusive aqui no nosso podcast. Ele apresenta uma nota de esperança, é como se e que se conecta de certa forma com a ironia que vem desde Poe, desde antes de Poe, aliás, né? Desde Boccaccio, que é essa visão de que a doença, ela, o peso dela é terrível demais, não é, para você ter uma interpretação muito leviana dela. Então, aqui é a inversão da ironia, porque os doentes eles se tornam a salvação da humanidade, os doentes de AIDS. Eles se tornam a esperança e eles, vamos dizer assim, lideram, né? Então aquelas pessoas que eram os viciados, os hemofílicos, né, que eram frágeis, os estigmatizados, os homossexuais, né, que são uma minoria estigmatizada, eles se tornam a esperança da humanidade. E isso de novo, como no London, o Carson ele consegue dar um toque poético àquilo, né? É muito difícil você não tratar quando você trabalha com a epidemia, você ficar só na brutalidade dos fatos. Então é necessário às vezes um sentido, fazer com que mover a alegoria para além da dimensão puramente funcional dela. E aqui eu acho que essas três histórias e outras, como mencionei, o Poe, o Boccaccio ou o próprio Albert Camus, eles trabalham, ou os estudiosos, a Susan Sontag, Jean Delumeau, eles trabalham com um aspecto, né, da doença em geral e da epidemia de um modo mais específico que é bem, digamos assim, insustentável às vezes para o ser humano. O ser humano não pode pensar muito nisso, que é o fato de que a doença ela nos equivale, digamos assim, à fragilidade humana, né, à fragilidade animal. Então nossos projetos, nossa ideia de redenção, a ideia de que a humanidade tem um sentido superior a um projeto, ela declina diante do fato, primeiro, da aleatoriedade da doença, pode pegar qualquer um e matar, e depois que por morrer por isso, não é? Sabe, eu mencionei isso no início do episódio, como o tabu do luto é destroçado pela peste, e é por isso. Morrer numa guerra pode ser racionalizado. Você pode dizer que foi uma perda, você pode dizer que foi uma traição ou que foi um fato terrível, né? Você pode dizer que seu parente, o seu filho, o seu marido, ou a pessoa, né, com quem você convivia que faleceu naquela guerra como soldado, ele era um herói ou não. Então existe toda uma racionalização que faz com que a morte ela tenha, se não um sentido, pelo menos ela tenha um contexto. A peste ela evita tudo isso. E, em alguns casos, como na recente Covid, você não consegue nem ver ou prantear a pessoa que você está enterrando, que pode ser sua mãe ou seu pai. Então, é como se a humanidade ela encolhesse diante disso. Como se tudo aquilo que nós construímos de repente perdesse todo o sentido. Porque sabe-se lá Deus se um outro vírus parecido com esse surge no futuro, ou volte,
como é o caso, aliás, até da peste bubônica, e extermine todos, né? Dessa forma, assim, sem adeus. Então, mas enfim, essa já é uma especulação metafísica minha. A questão central é que essas três narrativas que eu apresentei, elas têm um brilho muito próprio, uma maneira de abordar a epidemia e a doença ao mesmo tempo poéticas, mas assim brutais. A brutalidade aqui não vem de uma histeria ou de um sensacionalismo, mas do próprio fato, do horror da própria doença. Então é um material brilhante que vale a pena todos conferirem. Vou deixar os links de algumas edições. Estão esgotadas, evidentemente. O Schwab é um autor difícil de ler, difícil de encontrar, mas busquem, leiam mais edições da Nefelibata, vale muito a pena. Busquem o Schwab, busquem o Jack London, e quando o conto do Carson estiver disponível, eu atualizo o podcast. Bom? Então é isso, agradeço a todos, desculpa o atropelo, com a epidemia a minha vida ficou mais atropelada, então os episódios são um pouco mais atropelados também. Mas vou continuar fazendo, e em breve, talvez essa semana ainda, ou início desta semana, teremos o último episódio da saga do Homem Artificial, não é? Abordando aí as questões em torno do Frankenstein, adaptação teatral e romance, e essa última promete, né? Já consegui um material para ela. Ela vai ser um fechamento bem especial mesmo dessa série. Então é isso, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até a próxima.